Olá, pessoal. Boa noite. A gente está aqui em nome da AlphaGates e da Corp para fazer esse webinar hoje, falando sobre ransomware. A primeira coisa que eu quero falar é obrigada pela presença de vocês, porque afinal a gente sabe que 6 horas a gente já está um pouco cansado do dia, mas nas nossas últimas experiências de webinar da AlphaGates, a gente viu que a gente pelo menos não tem as pessoas sendo interrompidas, então a gente consegue assistir com um pouquinho mais de calma o webinar. Então a gente espera que vocês aproveitem bastante esse webinar. A gente vai ter oportunidade para vocês perguntarem no chat e tudo mais, para participar, para que seja um webinar bem interessante para todo mundo. Tá? A gente está fazendo esse webinar em parceria com a Corp, que é um dos nossos principais parceiros distribuidores, e eu vou passar aqui a palavra para o Alan, que é quem vai fazer a apresentação da solução e de como evitar um ransomware. Alan. Perfeito. Pessoal, queria agradecer a presença de todos por estarem nesse webinar. Sei que esse horário não é um horário muito convidativo e por conta disso a ideia é fazer esse webinar valer a pena para todos, tá bom? Queria me apresentar, eu sou sistema engenheiro aqui da Corp, eu cuido de várias soluções, dentre elas soluções dentro da parte de segurança, e o objetivo de hoje, né, como a Michelle bem falou, é a gente falar um pouco sobre ransomware. Eu vou colocar para compartilhar minha tela para que todos a gente possam seguir aqui uma apresentação. Então, aqui, pessoal, o que a gente vai falar, né? Vamos falar hoje sobre o ransomware, né? E como que ele está impactando hoje não só o cenário brasileiro, mas América Latina, né? A gente sabe que o ransomware tem capacidades até mesmo para afetar outros países também, como Europa, Estados Unidos, Ásia, mas pegar um cenário mais local por conta exatamente da forma como é o ataque, tá bom? E falando em ataque, falar um pouco da anatomia do ataque, isso daí é uma coisa muito interessante para vocês saberem, né? Todos os passos que esse malware toma quando ele invade uma máquina, tá bom? Colocar alguns pontos aqui também, explicar além disso como que o ransomware é e por conta exatamente da forma como o ransomware ele ataca e por ele ser, digamos assim, tropicalizado, né, ele é personalizado para cada região, vou mostrar uma variação de um ransomware que para vocês, tá bom? Finalizando, indo para as partes finais, depois eu vou fazer uma demonstração de um ataque de ransomware e como se prevenir desse ataque de ransomware e depois fechar. Acho que além disso tudo é passar algumas dicas para vocês, né, na parte de segurança da informação. Mas antes de eu dar continuidade, eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês. A produção vai colocar umas perguntas aí na tela e qual que é a ideia dessas perguntas? A ideia é entender um pouco de vocês o, o que vocês já passaram, né? Então tem a primeira pergunta aparecendo aí na tela, que é se você ou sua empresa já foram vítimas de um ataque de ransomware. Podem selecionar a opção na tela que automaticamente já é preenchido. Então essas perguntas eu quero ter como base só para conhecer um pouco da audiência, como que é a experiência de cada um, para que eu consiga dar um andamento de uma maneira que atenda, né, toda essa parte de necessidade de vocês, tá bom? Bom, então aqui vendo a resposta, então a maior parte da audiência não sofreu um ataque de ransomware, isso é uma coisa muito boa. Então, para aqueles que já sofreram, já sabem o tamanho do problema que é, aqueles que não sofreram vão ter um gostinho de ver na demo qual que é o problema. Vai aparecer uma outra pergunta aí na tela que a produção colocou, que é se a sua empresa possui algum plano de ação para o caso de um ataque de ransomware, né? Então, podem selecionar uma dessas respostas, porque isso também vai, quero no final, na parte de dicas e recomendações, passar alguns pontos que podem ajudar vocês nessa parte de plano de ação. Quem tiver um plano de ação, eu espero que esse webinar ajude a melhorar o plano de ação. Olha, tá bem dividido aqui. Parte da audiência tem o plano de ação para um ataque de ransomware, parte não tem.
e outra parte já está em vias de ter um plano de ação no caso de um ataque de ransomware. Pessoal, queria agradecer imensamente por vocês interagirem. Vou dar seguimento aqui na apresentação e, logicamente, antes da gente dar seguimento, eu queria fazer um alinhamento para a gente ter um entendimento comum sobre o que é um ransomware, tá bom? Então eu peguei esse informativo na internet de definição de ransomware. Então, o que é o ransomware? Ransomware é um malware, né? Então, o que é um malware? Né? É um código malicioso. Mas, qual que é a característica desse ransomware? Ele é um código malicioso que ele sequestra a máquina dos usuários, né? E como assim sequestra a máquina dos usuários? Ele não rouba a sessão, ele não rouba informação, ele faz algo muito mais efetivo, que é ele criptografa a máquina do usuário. Então, por que isso traz tanto problema? Porque imagina, você hoje utiliza a tecnologia de criptografia para o quê? Para poder proteger a máquina de alguém roubar uma informação. E quando isso é usado contra você, você tem as suas informações da máquina e você não consegue acessar elas. Ou se você acessa, você vê todas as informações cifradas, de uma maneira que é impossível conseguir interpretar as informações que estão ali. Então, o ransomware, utilizando esse tipo de tática, né, criptografando uma máquina, é muito mais efetivo. Por quê? A intenção de todo ataque de um hacker é fazer com que as informações sejam utilizadas ao favor dele para conseguir obter dinheiro. Em resumo, é isso. O hacker, se ele está fazendo ataque, tem duas maneiras. Tem hackers que eles acabam atacando somente por conta de fama, né, querem explorar o nome deles, querem ser reconhecidos, né? E tem um outro caso que é o cara ele quer simplesmente roubar a informação para extorquir ou ele quer fazer alguma coisa para conseguir dinheiro. Então, com esse sequestro da máquina, criptografando ela, o hacker ele faz o quê? Ele exige que você faça um pagamento, né, em uma quantia para ter o resgate, né, ou seja, você ter de volta as informações, e para isso eles utilizam o quê? Uma moeda digital que é o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele tem vários benefícios, né? Quem trabalha nessa área de tecnologia conhece, né? Ou já ouviu falar de Bitcoin. Então, o Bitcoin ele tem várias características. E uma das características dele que os hackers utilizam a favor deles é toda essa questão de o ativo não ser rastreável. Então, isso daí traz uma grande vantagem. Diferente de uma cédula de real, de dólar, você tem um código ali de identificação daquela cédula que muitas vezes, se você faz o pagamento em dinheiro, né, e consegue ter ali o rastreamento do número de série da nota, o que acontece? É possível rastrear e saber para quem que o ladrão repassou o dinheiro. Diferente do Bitcoin, onde por conta da rede de blockchain, você não consegue saber exatamente onde que está o ativo, com quem está aquele Bitcoin que você utilizou para fazer pagamento. Então, isso daí, na mão do sequestrador, na mão do hacker, é um prato cheio. Por quê? O hacker utiliza uma técnica de criptografia, que é muito mais fácil você cair numa criptografia do que o hacker conseguir atacar, explorar uma vulnerabilidade e com base nessa vulnerabilidade roubar uma informação da máquina. Sem contar também que as informações que o hacker conseguir roubar pode ser muitas vezes algo que ele possa utilizar, por exemplo, digamos que ele acesse uma máquina e nessa máquina você tem salvo dados, não só dados pessoais, mas dados de cartão de crédito, por exemplo. Então o hacker entra lá, faz a festa por conta do roubo dessas informações, mas o hacker também ele pode conseguir fazer um ataque, roubar as informações e não ter simplesmente nada. Mas com o ataque de ransomware, essa efetividade do hacker de conseguir dinheiro é muito maior, porque se você tem no seu dispositivo fotos de uma viagem que você fez que você se lembra com muito carinho e você não quer perder essa foto fica criptografada, então o apelo para você poder fazer o pagamento do resgate acaba sendo muito maior, mas também tem uma contrapartida e é algo que nós temos que sempre
ficar atentos, que você vai fazer o pagamento, o hacker ele passa todas as instruções para você fazer o pagamento, porém nada garante que você vai ter a chave da criptografia para poder destravar a sua máquina. Então é muito complicado esse tipo de ataque, tá bom? Então seguindo aqui, pessoal, eu coloquei algumas notícias referentes aos ataques de ransomware e vocês vão se espantar. Essas notícias aqui, eu extraí elas no último mês. Então, a gente teve o primeiro ataque de ransomware lá em 2017, né, com o WannaCry, que foi o mais famoso de todos. E a partir de 2017, esse tipo de ataque cada vez mais aumentou. Então, por conta exatamente da facilidade que esse ataque é para conseguir o objetivo de extorquir dinheiro. Então aqui, por exemplo, eu peguei essa notícia referente ao crescimento do ataque de ransomware nessa pandemia. E aqui eu quero reforçar um ponto que é o home office. Nós sabemos que o home office ele veio com essa questão da pandemia, trazendo principalmente uma certa facilidade, porque hoje a gente consegue trabalhar de casa. Por exemplo, eu estou trabalhando de casa, todo mundo com quem eu tenho contato está trabalhando de casa, graças à tecnologia. Então, com acesso à internet, você consegue manter o seu dia a dia, mas ao mesmo tempo, isso daí abre uma brecha de segurança muito grande, que é o que o seu usuário está fazendo em casa. O que ele está acessando? Ele está acessando com o notebook pessoal ou o notebook da empresa? Então, imagina que um usuário que trabalha no seu dia a dia utilizando uma máquina da empresa acaba acessando diversos tipos de sites e conteúdos e ele pode, sem querer, acabar baixando um ransomware para a máquina dele e executando. O que acontece? A máquina dele foi totalmente criptografada. Qual que é o tamanho do problema que você vai ter de um usuário com a máquina criptografada? Uma dor de cabeça sem tamanho. Por quê? Dificilmente o usuário vai ter backup na máquina, vai ter grandes problemas porque boa parte das informações que estão ali, o usuário simplesmente não sabe o que fazer, muitas vezes ele não tem como acessar essas informações lá do outro lado, né? Não tem outro dispositivo para dar continuidade no trabalho dele da empresa, então isso daí traz uma dor de cabeça gigantesca. Então é muito importante a gente ficar atento que o home office trouxe essa facilidade, mas ao mesmo tempo abriu essa brecha de segurança. Por quê? O usuário vai ter na máquina dele, em questão de dispositivos de segurança, ele vai ter só o antivírus, né? Então, e o antivírus para aguentar um ataque, seja ele um ataque de DDoS ou seja o próprio ransomware, pode ser que o endpoint ali não aguente, né? E diferente do usuário que está dentro da rede corporativa, esse usuário na rede corporativa, o que ele tem de proteção? Ele tem um firewall, muitas vezes tem o proxy ou tem um Next Generation Firewall que protege essa navegação do usuário, garantindo com que os dados que ele está requisitando na internet ou está baixando para a máquina dele, de uma certa forma, tenha uma segurança. Então é muito importante a gente se atentar por conta disso. Além de casos aqui que eu acabei extraindo, que é da Canon. Então, a Canon teve dois ataques de ransomware, onde uma quantidade grande de dados, né, foi criptografado. Então imagina que você tem ali uma base de dados, né, que o ransomware acabou invadindo a máquina de usuário, ele acabou se espalhando e através da rede ele acabou chegando no servidor de banco de dados ou qualquer outro tipo de coisa. O que acontece? Esse problema. Imagina você parar um banco de dados, imagina você ter, por exemplo, a sua solução de backup comprometida por um ransomware, porque se você perdeu a informação, a sua informação for comprometida, você vai correr para onde? Para o backup. Se o seu backup ele fica comprometido, acabou, né? Você fica totalmente refém do hacker. Então fica naquele impasse, pagar ou não pagar o resgate. Né? Então, aqui, por exemplo, falando em questão de pagamento de resgate, aqui tem um exemplo de uma empresa brasileira, né, situada no Rio de Janeiro, que é a Alight, e essa empresa
teve um ataque de ransomware nos seus sistemas e os hackers estavam pedindo uma quantia de 7 milhões de dólares para entregar a chave e a Light conseguir descriptografar as informações que ficaram criptografadas. Então, imagina uma empresa que teve o seu sistema atacado, perdeu o acesso aos seus dados e está na mão de um hacker para conseguir ter de volta as suas informações. Pagamento hoje, numa situação de pandemia, numa situação onde o dólar, né, vira e mexe, ele sobe. Hoje, se eu não me engano, deve ter chegado nos R$ 5,60. Imagina vezes 7 milhões. O quanto que isso daí não traz de prejuízo para a empresa, né? E falando em prejuízo, né, como eu comentei, não é só o Brasil que está sofrendo esse tipo de ataque. A Argentina, nossa irmã, que está aqui do lado, o que aconteceu? Também sofreu um ataque de ransomware. Então, para vocês verem que, mesmo no momento de pandemia, onde, né, nós estamos totalmente vulneráveis, estamos com um momento muito preocupados com a situação do país, a situação de quando vai se finalizar, quando se vai encontrar uma vacina desse vírus, e os hackers, eles não estão se importando com isso. Eles não querem saber se tem vacina, se não tem vacina, se tem gente morrendo, se não está morrendo. Eles querem o dinheiro. E, independente disso tudo, eles vão continuar o ataque. Então, mesmo nesses momentos que nós estamos mais vulneráveis, né, os hackers, eles aproveitam essa oportunidade, né, para utilizar todo o conhecimento deles para conseguir roubar informações e conseguir dinheiro, né? Então é muito importante porque a gente muitas vezes acaba dá o horário, né? Desliga o computador, vai para casa, né? Vai seguir a vida. Os hackers não, os caras estão trabalhando, estão se aproveitando, estão criando novas táticas para conseguir dinheiro, né? Então imagina nesse momento de pandemia, eles vão querer mais dinheiro ainda. E falando não só nessa questão de dinheiro, em questão de impactos que podem ser gerados para uma empresa, tem um outro impacto também, que é um impacto que, na minha opinião, é algo que muitas vezes é imensurável, que é você prejudicar a imagem de uma empresa. Então imagina, você hoje trabalha na empresa X, aqui no caso é o exemplo da Garmin. Para quem não conhece, a Garmin é uma empresa muito especializada muito na parte de fitness, né? Então eles têm vários serviços, vários produtos que entram nessa parte de fitness e a Garmin, para quem, né, faz ciclismo, né, ou faz alguma atividade intensa de esportes, acaba adquirindo esse produto. E um desses produtos deles é um relógio, né, um smartwatch. E o que acontece? Por conta de um ataque de ransomware que teve na infraestrutura da Garmin, teve um problema que foi gerado, aonde foi enviado mensagens, né, no aplicativo dizendo que o serviço estava em manutenção. Então, o que isso significa? O sistema da Garmin por trás foi comprometido, e aí, para eles passarem um feedback para os seus usuários, eles colocaram que o sistema ficou em manutenção, mas percebam, poxa, eu comprei um produto. Se eu estou comprando um produto de uma empresa que tem um nome importante, é porque eu confio nos serviços dele, na qualidade deles. Imagina uma empresa dessa ter a sua imagem arranhada por conta de um ataque de ransomware que ela sofreu. Eu vou até um pouco mais além, né? Teve casos, por exemplo, de ransomware que comprometeram aí várias empresas, né? Teve o caso mais emblemático que foi a Telefônica lá no começo, que teve parte da sua infraestrutura totalmente comprometida por um ataque de ransomware. Então, vocês percebem que, poxa, uma empresa de telecom que do tamanho da Telefônica, que tem escritórios no mundo todo, ter a sua matriz totalmente comprometida por um ataque de ransomware, né? Qual a credibilidade, qual a segurança que uma empresa dessa pode trazer para mim, principalmente que hoje ela possui parte das minhas informações. E a gente sabe que informação é poder, né? Dizem muitos por aí que informação hoje é o novo petróleo. Então, dá para se fazer muita coisa com o petróleo, né? O petróleo traz muita riqueza e informação não é diferente. Quanto mais informação eu tiver de uma pessoa, mais eu consigo usar isso ao meu favor para obter uma determinada vantagem. Então, imagina uma empresa dessa
tem impacto, ter a sua imagem arranhada, além de perder clientes, ela tem também um outro impacto. Se ela tiver capital aberto na bolsa, por exemplo, o valor das suas ações vão cair, né? E a ação caindo, consequentemente, a empresa perde dinheiro, tá bom? Então, dando continuidade, eu queria falar um pouco aqui do anatomia do ataque de um ransomware, né? Então, falei rapidamente o que é o ransomware, os impactos que ele pode trazer para a sua empresa, e aqui eu quero falar um pouco de como é feito o ataque do ransomware, né? Então, o ataque de um ransomware, né, eu dividi aqui em 6 etapas. Então, na primeira fase do ataque de um ransomware é onde é feita toda a parte de distribuição. O que seria distribuição? Eu estou lançando o meu ransomware aí fora, né? Através de e-mail, através de link falso, através de código malicioso escondido dentro de uma aplicação, né? Esse tipo de técnica a gente chama de payload. E o que isso daí traz, né? Eu faço o primeiro movimento, que é eu atraio o usuário, né, para cair na minha armadilha. Feito isso, o usuário caindo na armadilha do hacker, a gente pula para o segundo estágio do ataque. O segundo estágio do ataque é efetivamente a infecção. Por quê? O usuário ele recebe o e-mail falando: olha, tenho um PDF aqui com o seu Olerite. Faça o download dele para obter as informações. E aí o usuário, o que ele faz? Ele vai lá, baixa o PDF e executa. Pronto, dentro do PDF ali tem um código escondido de um ransomware e o ransomware ele começa a se proliferar ali na infraestrutura. Depois que ele faz essa proliferação, ele começa a se executar, começa a usar os nossos processos, a gente passa para a fase 3. Na fase 3, o ransomware, ele, dependendo da característica do ransomware, ele atua de duas maneiras, né? A primeira maneira, ele acaba indo e executando a criptografia, ou seja, ele começa a criptografar a máquina do usuário, começando a fazer com que ele perca todo o acesso às informações, ele veja todas as informações cifradas, e a partir disso daí, o ransomware ele pega a chave para descriptografar essa máquina e envia para o hacker, né? Então ele dispara essa chave para o hacker e o hacker fica com a chave em mãos. E o que acontece com isso? Você perdeu, né? A chave está com o hacker e você só tem na sua máquina dados criptografados, né? Esse é um tipo de ransomware. O segundo tipo de ransomware, quando ele entra nesse estágio, muitas vezes para o ransomware ele ser muito mais efetivo no ataque, o que ele faz? Ele tem códigos básicos ali de execução, porque toda a biblioteca de processos que o ransomware precisa para executar, ele não está num arquivo, né? Então, muitas vezes um ransomware ele se disfarça de um arquivo de poucos kbytes, né? Então, isso daí possibilita que ele passe despercebido para uma solução, até mesmo pelo usuário, né? Ele consegue ali ver o PDF de 1 mega, poxa, é 1 mega, mas às vezes não é necessariamente 1 mega, é 1 mega e mais alguns kbytes ali, e esses kbytes adicionais é o código malicioso. E a partir disso, ele roda o processo dele, faz uma chamada para fora, né? Os ransomwares mais pesados, né? Os mais agressivos, eles fazem isso. Eles fazem uma chamada para fora para fazer o download. Uma vez que é aberto a porta, ele faz o download das bibliotecas que ele precisa e inicia o processo de criptografia da máquina. Passando desse terceiro estágio do ataque, a gente passa para o quarto estágio, né? E que é um outro efeito devastador do ransomware, que é o ataque lateral. Então, dependendo da característica do ransomware, ele executa o seu ataque lateral. E esse ataque lateral, o que ele faz? Ele começa a acessar os drives que você tem ali na máquina, ele começa a verificar se você tem diretórios compartilhados em rede, e através das credenciais que o usuário utilizou para abrir essa sessão, ele utiliza para acessar essas outras áreas e começar a executar o seu processo de criptografia, tá bom? No quinto estágio, o que ele faz? Para quem está acostumado a fazer o gerenciamento de
máquinas pessoais Windows, a gente hoje no Windows 10 consegue fazer o quê? Fazer restauração de fábrica. Então, o que o ransomware faz quando ele invade uma máquina? Ele vai num ponto lá no Windows que a gente chama de VSS. E o VSS ele tem as características de configuração ali do sistema Windows. Então, o que acontece? Se você tenta fazer o processo de restauração de fábrica no Windows 10, quando você rodar esse processo de restauração, ele não vai dar certo, porque o Windows não vai conseguir acessar essas informações para restabelecer o diretório. Então, isso daí acaba neutralizando essa ação que você poderia executar, né? E no final de todo esse ataque devastador, a gente tem a sexta etapa, e nessa sexta etapa é onde aparece a janela com todos os passos que o hacker colocou para que você faça para conseguir fazer o pagamento do resgate. Então aparece todas as informações que você precisa seguir para conseguir ter de volta os dados da sua máquina, porque o hacker vai passar a chave que descriptografa a sua máquina. E além dessa anatomia de ataque, esse ataque ele pode ser feito de diversas maneiras, tá bom? E esse tipo de ataque ele pode vir de um site, né, que é o caminho mais comum, junto com o e-mail, né? Então, o e-mail de phishing é uma coisa muito complicada, principalmente nesse momento de pandemia, porque o usuário está na casa dele e acontece, o usuário na casa dele, ele acaba, de uma certa maneira, um tanto quanto distraído, relaxado, e nesse momento de relaxamento, de distração do usuário, ele pode cair nesse ataque. Então, ele acaba recebendo um e-mail, né, e ele não percebe muitas vezes que o arquivo que está em anexo nesse e-mail, que passou despercebido pelo anti-spam, ele contém um arquivo malicioso, ele acaba baixando, executando e pronto, comprometendo a máquina dele. Dispositivos USB também é muito importante, principalmente nessa parte de home office, porque o usuário está na casa dele, então ele acaba pode pegar emprestado um pendrive do filho, da filha, que usa no dispositivo pessoal, e muitas vezes o cara nem percebe que lá pode ter algum código malicioso, ele acaba espetando no computador dele para acessar algum arquivo ou copiar um arquivo da máquina dele para esse pendrive, e nesse pendrive ser um pendrive infectado. E aí ele conectou ali o pendrive, o ransomware ele entra em ação e acaba infectando o dispositivo, né, o computador do usuário. Além de essa questão do home office, ele traz alguns outros pontos, que é a questão de atualização do sistema. A gente sabe que frequentemente os fabricantes lançam atualizações de todas as suas aplicações. Então, Microsoft lança atualizações do pacote Office, do seu sistema operacional, que é o Windows, né? E até outros fabricantes lançam atualizações para fazer cada vez mais uma aplicação segura, evitando aqueles famosos zero day, que é a exploração que o hacker faz a partir de falhas no software e falhas que não foram corrigidas. Então, é muito importante nós, como administradores de TI, estar sempre em cima do usuário, pedindo para que ele atualize, porque ou você tem uma solução de MDM para poder fazer a gestão do dispositivo, ou você fica totalmente à mercê do próprio usuário acessar a máquina e executar aquelas atualizações, né? Eu digo não só atualizações desse tipo de sistema, mas muitas vezes tem empresas que possuem um time de desenvolvimento interno, e esse time faz desenvolvimento e atualizações das suas aplicações. E se o usuário muitas vezes não tem uma versão mais recente do software, pode acontecer dele ser infectado através de uma vulnerabilidade desse software. Além também, né, de outros tipos de ataque que podem acontecer, não só pelo ransomware, mas por qualquer outro tipo de malware, porque malware é o que a gente mais tem hoje aí no mercado. E, pessoal, só reforçando, essa parte de home office durante a pandemia é muito importante, a gente tem que estar sempre vigiando e sempre alertando o pessoal, porque esse ataque ele
perigosíssimo, né? E, logicamente, aqui para contextualizar, eu falei lá atrás da parte do ransomware, né? Então, o ransomware hoje ele tem essas duas principais vertentes dele, né? Então a gente tem a vertente do Locker. Na minha opinião, ele é o Locker, ele é o ransomware mais agressivo que a gente tem. Por quê? O Locker ele tem uma característica aonde ele criptografa a máquina e não permite nem que o usuário consiga entrar na tela de boot do Windows. Então imagine que um usuário ele liga a máquina dele e já aparece a tela do hacker informando que a máquina dele foi criptografada. E tem o cripto. O cripto ele é muito perigoso também, mas o que, que ele faz? Ele criptografa os dados da máquina, mas o usuário consegue acessar, consegue navegar, consegue ver até alguma coisa ali, né? Hoje, eu vou fazer uma demonstração e vou mostrar um ataque de um ransomware do tipo cripto para vocês. Mas aqui, pessoal, falando a parte do ransomware do tipo Locker, eu falei, né, lá no começo da apresentação, que existe ataques que são personalizados por região, né? Então, existem ataques, existem malwares criados por hackers brasileiros para atender o público brasileiro, né? No passado, né, tinha um tipo de ataque que foi totalmente tropicalizado, que foi o golpe do boleto. Então, era enviado lá um código malicioso no boleto, até mesmo um tempo atrás, o pessoal já deve ter ouvido falar, porque saiu na mídia, que era aqueles golpes lá do DPVAT, que ia enviar no boleto falso para as pessoas. Então, imagina você querer pagar lá pagar o seu DPVAT, querer pagar o seu IPVA e ver um boleto falso, né? Não ser o boleto realmente do governo. Então, para vocês verem que todos os ataques são totalmente estudados por uns hackers, né? E aqui, pessoal, por favor, não quero entrar em questão política, mas aqui é um exemplo de um ransomware que foi criado do tipo Locker, né? Que é um ransomware com o nome da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Então, o nome do ransomware é Dilma Locker. E esse tipo de ransomware, né? O que ele faz? Ele criptografa toda a máquina. O cara liga a máquina e vai ver o quê? Essa mensagem do Dilma Locker. E com essa mensagem aqui, com todas as instruções para que seja feito o pagamento. Então, aqui, por exemplo, o custo para fazer a descriptografia, né, dos dados da máquina foi cobrado aí R$ 3.000. Então, imagina uma empresa que tenham 10 máquinas afetadas, né? Com custo aí de R$ 3.000, eu estou falando de R$ 30.000. E aí, isso daí aumenta de uma maneira exponencial, porque quanto mais máquinas, mais dinheiro tem que ser desembolsado por uma empresa para ter a possibilidade de obter a chave que descriptografa a máquina, né? Então, isso daí é muito importante. E o hacker, além disso, ele passa as instruções, ó, tem que mandar um e-mail para com as informações da máquina, tudo mais para esse remetente, para essa caixa de e-mail aqui, com determinadas informações. Ele até fala qual o tipo de algoritmo que foi utilizado na criptografia, até mesmo para poder aterrorizar, né? O cara coloca ali que é uma tipo de criptografia utilizada pelo governo americano, que tem segredo de Estado, né? Então o cara acabou de sofrer o ataque, vê esse tipo de informação, o usuário, né? Ele dá aquele momento ali de, né, indecisão, totalmente perdido, não sabe o que fazer nem para onde correr. Né? E aqui, pessoal, eu vou partir para uma demo, eu vou mostrar o tipo de ataque de um ransomware para vocês e vai ser algo bem legal. Eu vou colocar aqui a minha janela. Então aqui na minha janela, para vocês verem, eu tenho duas máquinas, né? Eu tenho um endpoint que eu chamo de endpoint 01 e eu tenho aqui a parte do endpoint 02, tá bom? Então para vocês verem, eles têm as mesmas características, que é, eu tenho aqui um arquivo, então o arquivo eu tenho aqui um projeto que eu estou trabalhando, tá em arquivo de Word, tudo certo. E eu tenho um arquivo de PDF, né? E aqui eu tenho informações do meu VMware Workstation.
Pode ser um arquivo que está sendo utilizado até em conjunto com esse projeto. E se vocês forem ver, no Endpoint 02 eu tenho as mesmas informações. Então, o usuário está ali trabalhando no dia a dia, sem querer ele baixou algum arquivo, e aí ele vai acessar o CRM dele. Vem aqui, CRM, beleza, CRM da empresa, acabou clicando e o que aconteceu? Apareceu um monte de arquivo aqui estranho na máquina, uma mensagem no plano de fundo, o plano de fundo foi alterado, né? E vamos ver o que aconteceu, né? Se eu tentar acessar aqui meu PDF, o PDF não abre mais, eu não consigo ler. Mesmo antes que eu tinha conseguido visualizar as informações, eu não consigo mais ver nada, né? E aqui acabou de aparecer a mensagem que eu tinha comentado, né? Com todas as informações do de como de informando o que aconteceu com a minha máquina. Então ele fala, né, que seus arquivos importantes estão criptografados, como que eu recupero meus arquivos e como eu faço pagamento. Além dele colocar um contador aqui informando, né, que até quando o pagamento tem que ser feito e se não for feito o pagamento, os dados estarão perdidos. Ou seja, o hacker a gente já duvida que o hacker vá devolver a chave da máquina. E se não foi feito o pagamento até essa data, né, que começa a rodar um contador aqui de 7 dias, o hacker não vai entregar a chave de jeito nenhum. Então é muito importante. E lembra aquele arquivo de texto que eu tinha aberto? Né? Ele também fica totalmente irreconhecível, né? Então é muito importante a gente ter bastante cuidado quando sofre esse tipo de ataque, né? Porque esse tipo de ataque ele realmente faz com que a máquina fique totalmente comprometida. E até mesmo se eu tentar fechar a janela aqui, fazer alguma coisa do tipo, tentar acessar os dados, eu não vou conseguir ver nada, né? Então, ó, ele até aparece aqui o plano de fundo que foi utilizado. A máquina está totalmente comprometida, eu não consigo abrir mais nada nessa máquina, né? Então, isso daqui é um dos efeitos. E nessa máquina, o que eu tenho nela? Eu não tenho nada aqui. O máximo que eu tenho aqui é meu agente de backup, né? E somente isso, não tenho mais nada. Aqui seguindo, tá vendo? Fecho a janela do ransomware aparece novamente aqui, né? E vai ficar ad eternum ali, enquanto você não fizer o pagamento para o hacker. Essa máquina ela tem as mesmas informações, tá vendo? Tem a informação aqui do documento que eu tenho rodando, eu tenho meu PDF aqui abrindo normalmente. E aqui nessa máquina também, para vocês verem, aqui eu não tenho antivírus, também não tenho nada aqui na máquina. E o que acontece aqui? Eu acabo executando ali o meu CRM. Então, o que acontece? Eu executei ali o meu CRM, o que significa? Né? Putz, aconteceu a mesma situação que antes. Minha máquina foi totalmente infectada. Tanto é que, ó, aquele arquivo de texto, ó, foi totalmente comprometido. Eu não consigo mais ver nada. Meu PDF, eu não consigo mais abrir meu PDF. Então, esse tipo de ataque, né, independente, que nem eu coloquei ali, por exemplo, máquinas diferentes, né? Mas percebe que executando o ataque ele atua com as mesmas características por conta da forma como o ransomware ele atua. Então ele criptografou todas as máquinas, está pedindo extorsão. Se essa máquina tivesse numa rede corporativa, por exemplo, conectada na VPN, provavelmente ele faria um ataque lateral, ou seja, iria se espalhar para outras máquinas ali. Então o problema seria muito maior, não é? Então isso daí é algo que a gente tem que estar tá sempre se cuidando. Mas, opa, aconteceu alguma coisa estranha. Os arquivos que estavam aqui desapareceram. Opa, já dá para ver de novo aqui o arquivo de texto que antes estava totalmente criptografado, eu não conseguia ver nada, só via cifra aqui, umas coisas muito estranhas. O PDF aqui já está abrindo, né? E nossa, eu não tenho nada. Vocês viram? Eu não tenho nenhum tipo
de vírus, nem nada aqui, né? Até será que eu conseguiria mudar, por exemplo, o papel de parede daqui da máquina? Vou pegar aqui um papel de parede, legal. Ah, beleza, coloquei o papel de parede aqui. Será que eu consigo mudar o papel de parede? Deixa eu ver. Vamos ver se o ransomware deixa. Ah, pelo menos ele deixou eu mudar o papel de parede aqui da máquina. Já ficou mais bonitinho. Mas mesmo assim, eu não consigo acessar as informações que eu acabei perdendo, né? Então, aqui eu não tenho nada. Ó, o ataque que foi feito, ó, os arquivos, as bibliotecas que ele acabou chamando lá no ataque dele, né? Então, percebam aqui que, principalmente o navegador, né, que é o Tor, que é um navegador utilizado na Deep Web para poder você navegar sem ser rastreado, né? E aqui, diferentemente, as informações se mantêm aqui, porém, né, os arquivos foram descriptografados, né, de maneira reativa. E o que isso é exatamente? Por que aconteceu esse tipo de rollback, digamos assim? Esse rollback ele foi ativado por conta do Acronis, tá bom? Então, o Acronis ele é uma ferramenta hoje de mercado que ele possui vários recursos. O recurso principal deles, que vocês conseguiram visualizar nessa demo, é o recurso chamado Acronis Active Protection. O Active Protection da Acronis ele foi criado lá em 2017, né, depois que foi feito aquele primeiro ataque de ransomware com o WannaCry, e a partir da criação desse recurso na ferramenta, ele começou a ter uma taxa muito grande de detecção desse tipo de ataque, né? E eu digo detecção, prevenção, como vocês conseguiram ver nessa demo. Ou seja, minha máquina está protegida, mesmo eu tendo somente um agentezinho ali da solução. E é muito importante, para quem não conhece o Acronis não é uma empresa de segurança de endpoint. Então, para vocês verem que a Acronis ela não só se preocupa com a parte de segurança, né? Ela se preocupa com a parte de proteção de dados. E falando na parte de proteção de dados, queria falar rapidamente, um pouco mais detalhado sobre o Active Protection, porque o Acronis ele até faz backup, né? Mas ele traz outros recursos que trazem muito mais sentido, principalmente para essa proteção contra esse tipo de ataque de ransomware, pessoal. Por quê? Ele consegue atuar, como vocês viram, de maneira reativa, né? E como que ele atua de maneira reativa, né? Ele tem toda essa anatomia, né? Todo esse processo que ele executa para poder tomar uma ação e reverter um ataque de ransomware, que é ele fica rodando sempre em background, ou seja, mesmo você não vendo o processo sendo executado, ele está ali rodando, não impactando a máquina, e ele começa a acompanhar todo o processo, desde o momento da infecção da máquina. Então a máquina foi infectada por um ransomware. O que acontece? O ransomware começa a fazer criptografia dos arquivos. A partir disso, o Acronis ele já começa a rastrear a ação desse ransomware. Lembra lá atrás que eu acabei falando sobre a anatomia do ataque, os passos que ele dá? Então, o Acronis ele começa a acompanhar todo esse processo do ataque através do quê? De uma análise heurística que ele faz. Ele começa a identificar os processos que estão sendo abertos, qual que é o programa que está rodando e com base nessas variáveis que ele detecta, ele identifica, por exemplo, que é um ransomware. Então, por quê? Por conta dessas características. E a partir disso, o que ele faz? Você mesmo define a forma como ele vai atuar. Então, no meu caso, por exemplo, o que foi que eu fiz? Eu coloquei uma configuração nele para quê? No momento que fosse detectado o Active Protection entraria em ação, faria o quê? Ele faria o encerramento, a finalização de maneira forçada na execução desse ransomware para evitar com que ele se prolifere, porque o problema não é só a criptografia da máquina, mas ele também se proliferar para o restante do parque. Então imagina, uma máquina infectada na rede, existem muitas outras máquinas ali e todas essas outras máquinas acabam sendo infectadas. Então, uma máquina infectada, por exemplo, eu posso expandir para 100 máquinas. Olha o tamanho do problema que isso se torna. E, além disso, além dele evitar
né, fazer o bloqueio, ele acaba fazendo o rollback para o estado anterior da máquina. Então, isso daí também é algo que a solução acaba fazendo de maneira reativa, garantindo a segurança da máquina. E para vocês verem, né, sobre essa parte de proteção, aqui eu estou mostrando para vocês a console do Acronis. Então aqui eu tenho uma máquina virtual, onde eu tenho a console do Acronis efetivamente rodando, né, onde eu estou acessando através do navegador. A grande vantagem do Acronis, né, eu não preciso acessar um aplicativo, eu acesso o console do Acronis através do navegador. Então, até mesmo para fazer o gerenciamento, isso daí se torna algo muito mais fácil. E lembram que eu mostrei que eu tinha duas máquinas? Eu tinha a Endpoint 01 e a Endpoint 02. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho no Endpoint 02 a detecção de uma atividade suspeita. E ele lista para mim aqui também qual que foi o processo iniciado que gerou essa atividade suspeita. Então, aqui vocês podem ver porque a solução acabou atuando e o que ela fez efetivamente de bloqueio. Mas como assim? Né? Eu tenho duas máquinas que eu tenho Acronis. Por que que uma acabou pegando a atividade suspeita e acabou revertendo o ataque de um ransomware e uma outra não fez essa reversão? Simplesmente por conta disso daqui, pessoal, tá vendo? Aqui eu tenho todas as informações da console do Acronis e aqui eu tenho a opção do Active Protection. O Active Protection, se vocês verem nessa máquina, eu não apliquei. Ou seja, eu poderia ter protegido a máquina contra o ataque do ransomware, sim, mas eu não apliquei. Então, não adiantou nada. Eu posso ter meu agente de backup ali na máquina, mas se não tiver o serviço rodando, estiver funcionando, não vai adiantar de nada, né? E o legal é que o recurso do Active Protection da Acronis, ele trabalha junto com a solução de endpoint do fabricante. Ou seja, você adiciona uma segunda camada de segurança em cima da, da máquina, né, do serviço que está rodando ali. Então, quanto mais segurança, né, é muito melhor. E aqui nessa máquina que foi detectado, né, não preciso nem dizer, que o serviço do Active Protection ele estava ativo. E por conta disso, ele fez a reversão do ataque do ransomware. Se eu clicar aqui em Revoke, né, para revogar, eu paro o serviço do Active Protection. Legal? Então, voltando aqui, pessoal, sobre o Acronis, né? O Acronis ele até faz backup, mas percebe que ele trabalha muito mais um conceito de proteção de dados através do Active Protection, né? E falando na parte de backup, rapidamente, o Acronis ele tem aí uma abrangência muito grande de sistemas para poder fazer a proteção. Então o Acronis ele não faz só a proteção de servidores, né, que sejam servidores Windows, Server ou até servidores Linux, mas ele pega a parte de desktop, pega a parte de smartphones. Quando eu falo de smartphones, iOS, Android, até mesmo Windows Phone. É possível fazer a proteção desse tipo de dispositivo, além de diversos virtualizadores que a gente tem no mercado. Então, se você hoje tem uma iniciativa open source, trabalha com KVM, por exemplo, ou trabalha com Zen Server, o Acronis está preparado para esse tipo de infraestrutura, ou se você também já tem um projeto aí mais transformador, trabalhando com hiperconvergência, ele também faz a proteção ali do Nutanix. Então, isso daí é muito legal porque faz a proteção de diversos sistemas. Ah, mas eu tenho nuvem também. O Acronis também faz proteção de serviços em nuvem, seja em alguma máquina virtual que você tenha no Azure, na AWS, ou serviços como G Suite e Office 365 na parte de mensageria e pacote de produtividade. Legal, pessoal? E aqui para finalizar, né, eu lembro que lá no começo a nossa audiência está bem dividida nessa parte de como fazer, né, um processo de segurança de informação, como que eu instruo meus usuários, como eu faço minha equipe de TI ficar mais preparada para, em caso desse tipo de situação, o que eu faço, ou o melhor dos cenários, como mitigar esse tipo de ataque, né? Então, recomendações gerais para usuários, o que a gente pode colocar aqui como tópicos principais?
Parte de backup, então o usuário ter de alguma forma um backup ali, né? Então é muito importante distinguir muitas vezes o backup de você ter por exemplo, um OneDrive, um Google Drive ali para poder fazer a sincronização dos arquivos, porque se um usuário ele sofre um ataque de um ransomware, aquela pasta que o usuário tem, aonde os dados dele estão sincronizados com a nuvem, se o cara sofre um ataque de ransomware, os arquivos vão ser criptografados na máquina e vão ser replicados para a nuvem. Então, não adiantou nada você ter uma cópia secundária das informações na nuvem, porque esse processo de sincronização de arquivos, né, que não é backup, vai comprometer sim aqueles dados que ficam na nuvem. Então o cara perde duas vezes, perde o dado local e perde o dado que ele tem de cópia lá na nuvem. Então é muito importante ter sempre algum backup, ter uma política de backup. E o Acronis ele ajuda muito nesse sentido, porque você também consegue fazer a proteção de computadores pessoais. Legal? Parte de antivírus e anti-ransomware, não preciso nem dizer, isso daí é mandatório, né? Na parte de segurança, você ter essa solução, porque a gente pode ter um firewall next generation, pode ter um outro firewall, pode ter proxy, pode ter inúmeras soluções, mas sempre vai haver uma brecha nessas soluções e é exatamente nessa brecha que o hacker vai atuar. E qual que é a brecha disso tudo? É o usuário. O usuário pode fazer alguma coisa errada, né? O cara não precisa ser necessariamente através da internet. O cara pode pegar um pendrive, conectar na máquina e pronto. Toda aquela proteção que você criou ali de perímetro foi por água abaixo. Então é importante ter o quê? Lá na ponta, no usuário, ter uma solução de anti-malware, anti-ransomware, para atuar no sentido de proteger esse usuário caso ele tenha falhado, né, e caído na armadilha do hacker. Questão de software, sempre manter softwares atualizados. Gente, isso é muito importante, manter os softwares atualizados, porque nas atualizações que os fabricantes fazem, sempre há uma correção de um bug, há uma correção de alguma falha no software, alguma brecha de segurança, e se você não atualiza, o hacker, se ele descobre que existe essa falha, ele vai explorar essa falha para infectar a máquina, tá bom? Questão de e-mails, né? Isso daqui é também mandatório e é sempre importante revisar, sempre alertar os usuários, principalmente nessa parte de home office, pessoal, porque no home office ele traz vulnerabilidade, né? Porque o usuário, quando ele está na empresa, ele fica mais atento, ele fica mais ligado no que ele está fazendo, e ele está em casa, a gente acaba perdendo um pouco ali de conexão com o usuário acaba se dispersando muito mais facilmente. Né? E questão de mídias removíveis, né? Não, é muito importante não deixar o cara conectar qualquer coisa na máquina da empresa, porque você não sabe o que o cara está levando para dentro. Na parte de empresas, pessoal, coloquei alguns tópicos principais. Esses tópicos são questão de antivírus, anti-malware, além de equipamentos para proteção de perímetro, é muito importante, firewall, proxy, né, ter endpoints anti-malware nos servidores que têm aplicações críticas, isso é muito importante. Parte de backup, com a Acronis você não só tem os dados protegidos, mas tem o recurso de anti-ransomware para proteger em caso de ataque. Fazer questão de auditoria é muito importante, né? Fazer uma auditoria porque é sempre naquele momento que às vezes é desligado algum colaborador ou você está fazendo alguma manutenção e você deixa lá um usuário aberto, né, funcional no Active Directory da Microsoft, e esse usuário pode ter, por exemplo, uma permissão de administrador. Se alguém descobre esse usuário e a senha dele, pode fazer um grande estrago, né, na infraestrutura. Tem casos até de usuários que saem da empresa, repassam as credenciais dele para um hacker e o hacker acaba acessando. Por quê? Tem partes ali da política que, quando o usuário foi mandado embora, não foi apagado a credencial dele, né? Além de questão de auditoria do próprio software, é muito importante estar sempre com softwares atualizados, não estar com softwares craqueados, não estar com softwares desatualizados. Então, isso é muito importante, além de fazer sempre treinamento do fabricante, isso é muito importante.
Tem uma sugestão que é muito importante, a gente sabe que não é todas as empresas que conseguem ter, mas é questão de pentest. Pentest é muito legal, né? Você dividir a sua equipe de segurança em Red Team, que é time de ataque, e Blue Team, que é time de defesa, para eles se confrontarem e a equipe de ataque tentar explorar alguma vulnerabilidade, o time de defesa bloquear esse tipo de ação, para que você entenda cada vez mais como que é os seus sistemas, a sua infraestrutura, para que você consiga atuar na prevenção dessas vulnerabilidades, né? Para quem não tiver, o que eu reforço reforcem as políticas internas, né? Façam aquele ciclo PDCA de renovação a cada 6 em 6 meses, porque as tecnologias mudam e os processos têm que acompanhar também a mudança das tecnologias. Questão de treinamento, então o treinamento não só é para o time de tecnologia que faz a gestão dos serviços de TI, mas também para os usuários, né? Treinar os colaboradores da empresa nesse sentido de segurança da informação, boas práticas na navegação da internet. E indo nessa parte de navegação para a internet, para quem não tem um plano, não tem um norte, poxa, eu tenho dificuldade, eu não sei por onde começar, eu sei quais são os problemas, mas não sei como atuar exatamente, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Tem aqui uma sugestão que eu estou passando para vocês. Quem não conhece a NICBR, na NICBR é a empresa que faz toda a gestão de IPs de internet, e com isso eles criaram um site que é o cartilha.cert.br, que é voltado exatamente para a parte de segurança da informação. Então aqui tem alguns tópicos que eles criaram como cartilhas que vocês podem utilizar de ideia para criar suas próprias, totalmente personalizado para as empresas de vocês, e a partir disso criar um norte no sentido de políticas de segurança e educação dos usuários, né? Então, não só você faz a educação dos colaboradores da empresa, mas também o time de TI e questão de boas práticas nessa parte de segurança da informação. Legal? Para fechar aqui, tem uma iniciativa que eu trouxe, que é o No More Ranço. É uma organização não governamental que se juntou para criar ferramentas para ajudar a você combater um ataque de ransomware. Por quê? A gente tem vários ransomwares no mercado. Então, vocês acham que o WannaCry ele deixou de existir? Que nada, o WannaCry ainda existe. Né? Então, tem ferramentas que vão conseguir bloquear o WannaCry, tem outras que não vão. Além disso, existe também uma outra questão que é a seguinte: o ransomware, uma vez que você cria esse malware, muitos hackers, o que eles fazem? Eles criam variações desse malware. E cada variação tem código diferente, tem formas diferentes, muitas vezes até mesmo de atacar. Os caras mudam alguns parâmetros, algumas coisas no código para ele se tornar um vírus novo, um malware novo. Então aqui, se por exemplo, alguém cair em algum tipo de ataque de ransomware, precisar de alguma forma conseguir descriptografar a máquina, talvez o No More Ranço consiga te ajudar. Mas eu também reforço que sempre são criados novos ransomwares. Então, o No More Ranço, o que ele ajuda? Ele ajuda nessa parte de pegar ransomwares legados, mas os ransomwares novos, até você criar uma ferramenta que consiga atuar para poder fazer a descriptografia da máquina, se você não tiver ali uma ferramenta no dia a dia atualizada para combater o ransomware, como o Acronis faz, isso daí vai trazer grandes problemas, né? Por conta, exatamente como vocês viram na demo. O cara perde todas as informações da máquina. Então, isso daí pode trazer muitos problemas, que vai desde a imagem da empresa até mesmo comprometimento interno, que a gente não consegue mensurar muitas vezes. Pessoal, eu queria deixar esse espaço aqui aberto para quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas desse momento, fiquem à vontade. Podem colocar perguntas aqui no chat, tá bom? Que a produção vai ajudar aí a selecionar as perguntas para que possam ser respondidas. Alan, aqui a gente tem uma pergunta perguntando se essa solução Acronis é para servidores ou também para estação de trabalho. Ótimo, boa pergunta. O Acronis, ele é uma plataforma única, onde eu consigo fazer a proteção de estações de trabalho. E estações de trabalho, pessoal, eu estou falando de Windows, desde o Windows XP,
Então, por exemplo, tem ferramentas hoje de mercado que fazem a proteção lá no dispositivo e não tem garantia para o Windows XP. O Acronis, ele faz a proteção de máquinas Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10, na parte de computador pessoal. Na parte de servidores, o Acronis ele atua desde o Windows Server 2003, tem até casos, né? Não sei se alguém da audiência tem, mas o Windows Small Business também, o Acronis faz a proteção desse tipo de versão e ele pega desde a versão do Windows Server 2003 até 2019, fazendo a proteção desses dispositivos. E essa proteção, o que eu coloco nessa parte de proteção? É o Active Protection, que é a proteção anti-ransomware, além de também poder fazer backup. Então, se você precisar fazer a proteção dessas máquinas, proteger os dados, o Acronis ele consegue atender. Excelente. Tem 4 perguntas mais aqui, 5. A primeira eu vou responder porque ela é muito mais rápida, que várias pessoas perguntaram, né, se a gente vai disponibilizar a gravação. Sim, a AlphaGates depois vai disponibilizar a gravação para todo mundo. Tem uma pergunta aqui, como é feito o licenciamento da ferramenta? Eu já volto para as outras perguntas depois de você responder essa. Perfeito. O licenciamento do Acronis, como é que ele funciona? Eu faço o licenciamento por dispositivo. Por que o licenciamento por dispositivo? Porque muitas vezes você faz o licenciamento por volume, o volume hoje é um, amanhã é outro. E a tendência é você ter um crescimento no volume de informação. Porque a gente frequentemente gera novos dados, esses novos dados eles vão se somando e aí chega um momento que pode até estourar. Então a Acronis foca em proteção de dispositivo, aonde eu faço a proteção e o licenciamento de Windows Server, então eu tenho uma licença para servidor, que vai abranger todos os sistemas voltados para servidor, que eu estou falando de Windows Server, estou falando de Linux, certo? Tem um licenciamento específico para estações de trabalho, computadores pessoais, que abrange também parte de smartphones também. Tem casos de empresas que possuem smartphones corporativos, o Acronis também consegue fazer a proteção com o licenciamento de workstation, que eles chamam. E eu tenho um outro licenciamento, que esse daí é o mais vantajoso de todos, na minha opinião, que é o licenciamento por virtual host. Como funciona o licenciamento de virtual host? Eu licencio o Node no meu cluster, ou seja, o hypervisor mesmo. Então, se eu tenho um ambiente com 2 hypervisors VMware, tenho 2 VMwares ali funcionando em cluster, eu faço o licenciamento desses 2 servidores que tem o VMware e automaticamente todas as máquinas virtuais atuais e futuras vão estar protegidas. E o que eu digo estar protegidas? Você tem licença disponível para instalar o agente do Acronis e fazer a proteção de todas essas máquinas virtuais. Excelente. Mais algumas perguntas aqui. Edson Cruz está só perguntando se vai ser disponibilizado. A gente vai disponibilizar o ambiente da gravação toda por e-mail, né? O Alphagates vai mandar para vocês. Tem uma pergunta aqui muito boa do Marcelo Barbosa, ele perguntando sobre qual nicho de mercado a Acronis atua, se é no endpoint antivírus ou de backup e outros. Essa é uma excelente pergunta. Eu já volto para outras perguntas. Bacana. A Acronis, Marcelo, como que ela está atuando hoje? Ela trabalha num segmento de proteção de dados. E a proteção de dados acaba sendo, de uma certa forma, bem subjetivo. Porém, o foco dela, no momento, é proteger os dados através do quê? Eu ter, de uma certa forma, uma segurança nessa informação. Porque através do recurso dele, que é o recurso de backup, caso eu perca a informação, seja apagando ela ou simplesmente corrompendo, eu consigo restaurar essa informação. O Active Protection, além de, né, a Acronis está se movimentando para atuar um pouco mais nessa parte de segurança. Quando eu digo segurança, é através da sua console, ela ser como se fosse um SOC, né? Ser ali uma central onde você consiga visualizar todas as ocorrências de segurança, que isso daí é um ponto que a Acronis está trabalhando. Ela, nesse momento atual, enquanto não foi feito o lançamento aí da nova plataforma, que é o Cyber Protection, a Acronis hoje se posiciona muito mais no mercado de proteção de dados,
né? E esse recurso do Active Protection é o começo da movimentação que a Acronis está fazendo para começar a atuar um pouco mais no mercado de segurança. Acho que dessa forma eu consigo responder a sua pergunta, Marcelo. Tem mais uma pergunta aqui do Jorge Chaves Cardoso sobre várias questões. Primeira, se existe treinamento de certificação. E a segunda, se não protege Linux, só VMware, se não pode ser Red Hat Virtualization. Boa pergunta. A parte do Alan, acho que você está mutado. Opa, perdão, apertei o botão de mudo aqui sem querer do fone. Então, acho que ninguém ouviu a tua resposta. Então, de novo. vou voltar rapidamente. Na parte de proteção de Red Hat Virtualization, sim, ele consegue proteger, assim como o Zen Server, assim como o KVM, né, que são plataformas aí baseadas em Linux, né? E na questão de treinamento, a Acronis ela tem treinamento, mas não é um treinamento de certificação. A Acronis não tem um modelo de certificação naqueles institutos de certificação, como outros fabricantes têm. Né? Isso nesse momento. Mas os treinamentos que a Acronis faz são treinamentos hoje todos em português e ela abre janelas durante o ano para dar o treinamento para clientes. E isso daí é algo que pontualmente, né, vocês podem confirmar com a AlphaGates quando vão ter esses períodos para que eles notifiquem vocês e vocês possam participar. No final do treinamento é gerado um certificado de conclusão do treinamento, né? E esse treinamento é um treinamento completo, um treinamento de 2 dias. Eu particularmente já participei 2 vezes, né? E eu vou participar a terceira vez quando eles lançarem a nova plataforma da Acronis, porque são várias melhorias que a ferramenta traz de recurso, que é importante a gente estar sempre acompanhando, tá bom? Mais uma pergunta aqui muito boa. Se existe alguma versão de teste para a gente poder entender melhor, para criarmos uma apresentação para levar para a diretoria. Acho que a parte da versão de teste vai contar, mas a gente, AlphaGates, tem toda... a gente está totalmente à disposição para fazer essa apresentação com você, Átila Braga. Bacana, Átila. Sim, a Acronis ela disponibiliza uma versão de testes de 30 dias. Essa versão de testes de 30 dias vocês acessam o próprio site da Acronis. Então vocês podem procurar no Google Acronis Cyber Backup. Lá, você acessando o site da Acronis, você preenche um rápido formulário e aí você tem acesso a um trial de 30 dias para utilizar a solução completa do Acronis. E a Acronis dá um plus, que esse plus é 1 tera para você usar de armazenamento em nuvem. Então, caso você tenha um projeto, Átila, para fazer backup e fazer armazenamento em nuvem, a Acronis disponibiliza a própria nuvem para você fazer os seus testes e validar o custo-benefício da solução. Durante esse procedimento de testes, levar para a diretoria, podem contar com a AlphaGates, podem acionar eles, que eles fazem com você todo esse passo a passo, ajudam também a esclarecer dúvidas durante esse período de testes, instruem como utilizar a ferramenta do Acronis com base nas melhores práticas, para que você consiga avaliar todo o potencial que a ferramenta tem e pode entregar para você. Beleza, não sei se temos mais alguma pergunta, se alguém ainda... Eu passo para Michele encerrar. Acho que não temos nenhuma pergunta por enquanto. Michele. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês. Eu vi que a grande maioria ficou até o final. Isso é bem legal para a gente, bem importante. Significa que, pelo menos no nosso entendimento, o assunto foi relevante.
E o objetivo da AlphaGates é isso, é trazer sempre soluções relevantes e assuntos relevantes para os nossos clientes. A gente vai enviar entre amanhã e segunda-feira e fazer contato com vocês, tá? Para entender melhor o que vocês querem, o que vocês precisam, e a gente vai evoluir com teste, evoluir com propostas, etc. Tudo que vocês precisarem após esse webinar, tá? Queria agradecer ao Alan, agradecer à Corp pela apresentação e pela disponibilidade de sempre, né? E é isso. Boa noite. Aproveitem bem o finalzinho da noite. Muito obrigado a todos gente. que ficaram até o final da apresentação. Pessoal, uma boa noite e podem contar conosco. Isso aí.